Segunda Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos lá, vou trabalhar alguns pontos aqui com a igreja, amém? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Eu quero tratar de um ponto aqui, igreja. Em primeiro lugar, quando Paulo está tratando este assunto aqui, ele quer alertar a igreja, preparar a igreja. Por isso que eu colocaria o nome desta mensagem, Preparados para o Noivo. Nós temos uma identidade, como o pastor tem falado já algumas terças-feiras. E a nossa identidade é ser igreja, filho e filha amados de Deus. Nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, nós temos uma identidade como igreja que eu falo, invisível, universal, não só Iequê-Planalto. Nós fazemos parte do corpo. A Iequê-Planalto é corpo de Cristo, mas nós fazemos parte do corpo. Existe uma igreja universal, existe uma igreja geral. Amém, irmãos? Então, Paulo estava aqui. Nós vamos ver mais para frente no verso 5 que ele fala que ele estava sempre falando este assunto com a igreja. Amém? Se nós pegarmos lá, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo ele fala, olha, eu tenho uma responsabilidade de vos preparar para o noivo, a saber, a Cristo. E eu tenho uma preocupação enorme da serpente, que ela enganou Eva, que ela venha também afastar alguns da simplicidade que é em Cristo Jesus. Então veja, há uma responsabilidade sobre a vida de nós líderes. Então, amada igreja, primeiro ponto que eu vejo aqui, o apóstolo Paulo fala da vinda do Senhor e do nosso encontro com Ele. Tem tradução que fala reencontro, aqui está falando reunião. Amém? Então tem traduções que tratam, ó. Paulo está querendo dizer o quê? Ó, irmãos, nós sempre temos expectativa. Jesus, ele vai vir e nós vamos se encontrar com Ele, nós vamos estar com Ele. Então, ele diz assim, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar. Aí ele vai falando, seja por palavra, por profecia. Então, primeira coisa, irmãos, tem que haver uma expectativa em nós, um entendimento que o Senhor virá buscar o seu povo e nós estaremos com Ele. Porém, ele traz o primeiro alerta aqui, ó. Toma cuidado, porque vai surgir pessoas, grupos, movimentos com uma ideia diferente daquilo que eu estou ensinando. Eles vão falar que eles sabem o dia e a hora. Eles vão profetizar que Deus falou algo para eles. Eles vão querer trazer uma palavra deles. Então toma cuidado com isso. Vocês não podem se abalar por isso. Tanto que Paulo fala, eu estou rogando a vocês. Eu estou suplicando. É como se Paulo estivesse falando, pelo amor de Deus, igreja, não cai nessa história. Não cai nesse tipo de gente. Vocês têm líderes que estão guiando vocês. Então, cuidado, se uma religião, se uma pessoa X fala, olha, Deus me falou que é assim, olha, Jesus ele já veio, ó, Jesus falou que é tal dia. Toma cuidado com esse tipo de coisa, não se alarme, não se perturbe por causa disso. Porém, vocês têm que ter no coração de vocês que ele virá. Vocês vão ter uma reunião, um encontro com ele. Mas não vai ser da forma que o pessoal está relatando. É da forma que eu estou ensinando vocês. É a forma que a palavra de Deus está falando. Então eu quero trazer esse primeiro alerta para a igreja. Nós temos que tomar cuidado com pessoas ou movimentos ou filosofias ou igrejas, pessoas que se levantam falando de dia e hora, que Deus falou isso, que Deus falou. Nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Muito cuidado com esse tipo de questão. Eu não sou contra a profecia, irmãos. Eu creio em profecia. Existem profecias de Deus. Existem pessoas que são dirigidas por Deus. Mas a Bíblia diz para mim provar as profecias.
provar as palavras. Então, não se deixe abalar, nem se alarmar facilmente, quer por profecia, por palavra, por carta. Não. Somos, não se permita isso. Porém, você tem que entender que ele vai vir, nós vamos se encontrar com ele. É o que Paulo estava falando. Primeira questão aqui. Verso de número 3. Vamos continuar. Então, primeiro ensinamento. Tem que haver em mim a convicção, a expectativa e a espera que Jesus vai vir e eu vou estar com ele. Porém, eu não posso deixar me alarmar, me abalar por pessoas com profecia, com palavra, com isso, com aquilo. Não. Verso 3, 2 Tessalonicenses, continua no verso 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu quero primeiramente aqui, igreja, trabalhar o ponto A deste versículo. Antes daquele dia virá a apostasia. Irmãos, apostasia, a palavra apostasia é abandonar, é deixar a fé, abandonar a fé, desanimar, se entregar da fé. Sabe, não quero mais, acho que não era bem isso. Sabe, as pessoas começam, Jesus tinha um valor máximo para mim, daqui a pouco não tem um valor máximo. Isso é apostasia, abandonar a fé, deixar a fé, negligenciar a fé. Eu creio em Deus, mas não preciso ir para a igreja, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso ter um pastor para conduzir a minha vida. A apostasia. Então, Paulo falou, olha, ele vai vir, nós vamos se encontrar com ele, porém não se abala, não se alarma com qualquer acontecimento de pessoas aí que vão vir. Porém, eu vou deixar um sinal aqui para vocês. Antes da vinda do mestre, antes da nossa reunião com ele, vocês têm que entender que há uma realidade. Nós vamos enfrentar a apostasia. Igreja, é uma realidade. Nós iremos enfrentar a apostasia. Eu vou falar como pastor agora, irmãos. Esta pandemia, ela veio trazer uma apostasia terrível. Que vírus maligno, tanto que ceifou um monte de vida, de família, deixou um monte de crianças órfãos. Irmãos, esta apostasia, ela veio mesmo destruir, irmãos, em todos os aspectos. E eu não posso tirar o aspecto espiritual dela. Então, amada igreja de Jesus, a palavra do nosso Deus está nos alertando que um dos acontecimentos, uma realidade, aspecto relacionado à volta de Jesus é a apostasia. É a pessoa ir esfriando da fé, abandonando a fé aos pouquinhos. Irmãos, não é um negócio da noite pro dia. A pessoa vem esfriando, negligenciando princípios da Bíblia que deviam ser obedecidos, comportamentos, atitudes. Daqui a pouco, irmãos, esfriou. Daqui a pouco não tem vontade de mais nada. Então veja o alerta que Paulo deixou para a igreja. Eu quero trabalhar agora o ponto B desse versículo, mas eu vou ler ele novamente, verso 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, a Bíblia trata de um homem, que este homem, como está aqui, homem do pecado e filho da perdição. Irmão, vai ser o ser humano mais terrível que já passou, que a humanidade já conheceu na história. O ser humano mais terrível que essa humanidade já conheceu. A Bíblia trata que ele vai ser um líder, que ele vai controlar a política mundial, a religião. De quem que você está falando, pastor? Do anticristo, aquele que é contra Cristo, que se opõe a Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que o dragão, que a Bíblia chama de antiga serpente, que é o diabo, vai dar poder para ele. Vai dar autoridade para ele. Isso é muito sério, irmãos. Eu posso ler vários textos aqui relacionados a isso com vocês. Mas eu vou tratar do anticristo especificamente na semana que vem.
Mas eu quero que você entenda que a Bíblia fala que vai vir uma sequência de acontecimentos. Eu não tenho dúvida, irmãos. Eu não tenho dúvida. A Bíblia mesmo fala que essa pessoa já está aí pronta, preparada, de prontidão. Vamos continuar a leitura aqui, que ele vai tratar sobre este homem aqui. Verso 4. Olha quem é o anticristo, irmãos. A Bíblia, nós acabamos de ler que ele é o homem do pecado e o filho da perdição. Olha o verso 4. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama a Deus, ou é objeto de adoração, chegando a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Irmãos, vai surgir no cenário político um homem que vai resolver todos os problemas da humanidade. A humanidade vai estar numa briga, num caos, em guerra, em dificuldade, em desarmonia. Esse homem vai se levantar com um discurso. Ele vai se opor contra tudo que fala de Deus, que adora a Deus, que serve a Deus. Porém, ele vai cativar as pessoas. Ele vai persuadir as pessoas com o seu discurso. Ele vai influenciar as pessoas de uma forma, com uma persuasão tão grande, que as pessoas vão adorar ele como se ele fosse Deus, porque ele vai resolver tudo. Verso 5. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? Vocês estão lembrados que eu falei que era um critério, era uma atitude dos líderes daquela época? Verso 5. Não se lembram de que quando eu estava com vocês, costumava lhe falar estas coisas? Então, Paulo estava falando, ó, quando eu estava presencialmente, eu falava esses assuntos com vocês, mas agora estou falando por carta. Eu ainda estou falando desse assunto. Nós temos que lembrar disso, nós não podemos esquecer. Isso tem que fazer parte da igreja. É um assunto que tem que ser realidade do corpo de Cristo. Os acontecimentos que hão de acontecer. Irmãos, isso é uma responsabilidade minha como líder, como pastor. Todo cristão da EQ Planalto tem que entender o que vai acontecer no futuro. E no futuro que eu falo, das profecias. Não no sentido que eu sei o futuro. Não, nada disso. Então, irmãos, é minha responsabilidade falar, mas é sua responsabilidade aprender a anotar, estar no culto que vai falar sobre isso. Para quê? Para quando acontecer você, opa, a Bíblia diz isso, eu estou preparado para o novo, não vai me pegar de surpresa. Tá claro isso, amada igreja? Verso de número 5, eu vou ler de novo. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar estas coisas? Paulo perguntando. Verso 6, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só, irmãos, o ministério da iniquidade já está em ação. Irmãos, o cenário está se preparando para o anticristo entrar, igreja. Verso 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Meu Deus. Você está entendendo, irmãos? Vai vir um homem terrível, ruim, mas o Deus que eu e você servimos vai derrotá-lo apenas com o sopro da sua boca. O Deus que eu e você estamos servindo, o Deus que eu e você, como igreja, estamos se preparando, ele vai vir e com o sopro da sua boca vai aniquilar ele. Aleluia. Verso 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Então, peraí, pastor. Vai vir um homem terrível que a humanidade nunca viu. Ele vai ir contra tudo o que fala de Deus, o que adora a Deus. Ele vai ser revelado no tempo devido. Já está se preparando o cenário, as coisas. E aí, aqui nós acabamos de ler, verso 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Quem vai dar autoridade a ele é o diabo. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Irmãos, o camarada vai fazer coisas extraordinárias.
a ponto de enganar até os servos de Deus. Você está entendendo isso? Ele vai ter um belo discurso, ele vai cativar as pessoas, porém ele vai ter uma autoridade, um poder dado pelo diabo, e ele vai fazer sinais e maravilhas. Verso 10. Ele fará uso de todas as formas de engano. Eu vou repetir. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Verso 11. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Ó, Deus permite que aquelas pessoas que não acreditam na verdade, que não acreditam na palavra de Deus, na igreja, para elas serem seduzidas. Verso 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, Deus dá chance de todos os homens conhecerem a verdade, entenderem que a cruz é o amor, a resposta de Deus para o homem. Eu entreguei o meu filho para morrer no seu lugar, para você entender a verdade, conhecer a verdade, porque João 14,6 disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece Jesus conhece a verdade, irmãos. Verso 12, sejam condenados com todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Verso 13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Este ano, o ano de 2022, é o ano de viver pelo Espírito. E aqui a Bíblia está falando que um fator determinante no final dos tempos é a obra do Espírito Santo e a fé na verdade. Eu vou ler de novo o verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Pastor, o que Deus está pedindo em 2022 de viver pelo Espírito é determinante no final dos tempos? É. É isso mesmo, irmãos. Verso de número 14. Ele os chamou para isso, por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Olha o que Paulo está falando, gente. Vocês têm que permanecer vivendo ali, ó, o Espírito Santo trabalhando na vida de vocês. A fé de vocês tem que ser na verdade. Só que vocês têm que entender que isso foi possível por causa do Evangelho de Jesus. Só que vocês têm que continuar firme nisso. Vocês têm que se apegar nisso. Porque eu falei para vocês, escrevi isso para vocês. Verso 16. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em obras. Aleluia. O viver pelo Espírito é um fator determinante no final dos tempos. Porque o único que trabalha na nossa vida, irmãos, e vai nos lapidando, vai nos mudando, porque estamos em obra. É o que a Bíblia chama de regeneração, irmãos. O poder regenerador do Espírito Santo é a obra do Espírito Santo, igreja. Sem o Espírito Santo, nós não somos transformados. Sem o Espírito Santo, nós não somos consolados. Sem o Espírito Santo, nós não somos convencidos do pecado. Sem o Espírito Santo, nós não lembramos do que Jesus nos fala. Sem o Espírito Santo, nós não vamos vencer a carne, ter uma mentalidade do Espírito. Você só pode ter uma mentalidade do Espírito se você viver pelo Espírito. Você só pode vencer a carne se você viver pelo Espírito. Você só pode ser santificado se você viver pelo Espírito.
Está entendendo isso, igreja? O viver pelo Espírito, o que Deus está pedindo para esta igreja, IEQ Planalto, é um fator determinante no final dos tempos. Porque só o Espírito Santo pode consolar, só o Espírito Santo pode animar, só o Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a carne, só o Espírito Santo pode nos transformar, só o Espírito Santo pode nos fazer lembrar do que Jesus fala. É só o Espírito Santo, igreja. É o Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo, igreja. Precisamos. Verso 13, eu vou ler de novo. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Não é a fé no homem. O mundo está colocando a fé no homem, tentando alguém para resolver a guerra, alguém para resolver os problemas, irmãos. O ser humano, as pessoas querem depositar, confiar a vida delas em alguém que pode resolver os seus problemas. Só que a Bíblia diz que eu e você precisamos colocar a fé na verdade, a fé em Jesus. Porque é o único que pode tirar o vazio do homem. É o único que pode dar paz ao homem. Dinheiro não pode dar paz, irmãos. Fama não dá paz. Bens, sonhos realizados, não. Isso são realizações que satisfazem a alma do homem. O único que pode dar paz se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Ele é a autoridade da paz. Ele é o governante da paz. Meu Deus. A minha oração, igreja, o meu clamor a Deus é esta palavra de Paulo, que o próprio Senhor Jesus, verso 16, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Esta é a minha oração, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor continue trabalhando na vida de vocês pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo trabalhe na vida da igreja. Nós possamos nos preparar para aquele grande dia. Irmãos, eu posso ler textos aqui que a Bíblia fala e o Espírito e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Olha lá, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. A igreja não caminha sozinha, irmãos. A igreja tem uma parceria com o Espírito Santo. E Jesus está pedindo para nós esse ano, que é ano de andar no Espírito. Ano de andar no Espírito. Eu vou colocar aí até no chat aí para a igreja. No chat. Aí, ó. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. Irmãos, a igreja se preparar para a vinda do Senhor. É junto, caminhando, vivendo pelo Espírito. Se preparando, irmãos. Contra a apostasia. Contra este homem da iniquidade, o homem do pecado. É pelo Espírito, igreja. Não é pela nossa carne, pela nossa força, pelo nosso mérito, porque eu faço tudo certinho. Não, irmãos. É pelo Espírito, igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. Não é só a igreja sozinho. Maranata, não. É pelo Espírito. Espírito Santo vem sobre a igreja. Espírito Santo conduz a igreja. Espírito Santo guia a igreja. Espírito Santo enquadra o propósito na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida. Controla mesmo, Espírito Santo. Vamos orar.